Boa tarde, muito prazer, meu nome é Wagner, sou mestrando pela Universidade Federal de Uberlândia, também bolsista pela CAPES. Gostaria de apresentar aqui um artigo intitulado Pluralidade Democrática, tensões entre a participação política das instituições religiosas e a laicidade do Estado brasileiro. Este trabalho ele tem como pressuposto uma ideia de uma cultura de paz e também tem como pressuposto a ideia de, obrigatoriamente, de uma cultura de educação como consequente participação política, traduzindo em liberdade religiosa, tanto do aspecto individual como do aspecto coletivo. A pergunta que move, a situação problema, melhor dizendo, que move o artigo, nada mais é do que seria toda um conceito de laicidade que excluísse do debate público argumentos religiosos, seria de fato compatível com o Estado democrático de direito? Bom, eu sei que é um tema controverso, é um tema ainda pouco estudado, pouco debatido, então nesse sentido eu venho apresentar algumas considerações que poderão ser melhores detalhadas da leitura do artigo, que ao final será publicado, e aqui o objetivo é apenas fazer um apanhado geral das ideias. Bom, fundamenta-se então a hipótese, a gente já pode perceber que, em princípio, não, a regra ela é ou deveria ser a participação de um maior número de agentes, mesmo porque essa participação na interpretação do texto constitucional, da história constitucional, da definição dos programas, da agenda pública, ela tem que se dar por uma multiplicidade de agentes. E é exatamente essa multiplicidade, esse número maior de agentes, em princípio não há necessidade de se excluir o argumento religioso. Bom, é importante aqui a gente ressaltar que essa defesa dessa participação não significa em hipótese alguma a retomada do modelo constitucional adotado em 1824, do qual o Estado brasileiro ele tinha uma religião oficial. Definitivamente, participação no Estado Democrático de Direito não é isso que se apregoa nas ideias articuladas no artigo. Ao contrário, é a participação do maior número de agentes, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista da sociedade civil mesmo agindo. Então, eu procuro fundamentar esse dever de participação, essa possibilidade de participação, a partir de instrumentos que são próprios do direito internacional, como é o caso do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 25, item A, que coloca como direito a participação política na definição das agendas públicas. Coloco também como fundamento a própria ideia de uma soberania popular, fundamentada no texto constitucional vigente, que é a Constituição de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, fundamentando nessas perspectivas como forma de possibilitar uma participação. E essa participação ela se dá não apenas na definição de políticas públicas, mas também na ideia de participação em audiências públicas, traz também a possibilidade de participação na qualidade de amici curiae ou amicus curiae em julgamentos institucionais, a partir do qual está fundamentada a participação e a necessidade de uma pluralização desse debate. Bom, é possível ressaltar então que eu já parto de uma ideia de um direito de quarta geração, como coloca Paulo Bonavides, que é a ideia de um direito à democracia. E esse direito à democracia, instrumentalizar esse direito à democracia, impõe e em alguma medida determina que os diversos agentes eles participem dessa construção. E quando eu falo que diversos agentes, ele deve ser tomado em seu sentido mais amplo, tanto no sentido de uma pluralidade democrática e institucional, onde vários agentes institucionais compõem essa interpretação e essa definição dessa agenda pública, mas também a ação direta e a intervenção e a participação direta de instrumentos e mecanismos, através de mecanismos da participação direta da sociedade civil. Bom, já caminhando para o final dessa breve apresentação,
é possível conseguir apresentar como consideração final a ideia de que a soma direitos humanos mais direitos fundamentais vai culminar necessariamente num direito à participação, que por sua vez inclui um conceito de uma democracia associativa, do qual vai permitir a associação entre as diversas instituições religiosas e o Estado para a construção desse sentido e desse alcance, dessa história do texto constitucional. Gostaria de encerrar aqui a minha breve apresentação, agradecendo a organização do Compass por nos permitir a apresentação desse vídeo, deixar aqui o contato para, no caso de algumas dúvidas ou qualquer colaboração que venha a ser apresentada, e agradecer mais uma vez a oportunidade e até breve.